companheira Maria Luísa Viotti. Aqui quem fala é eu, Luiz Inácio, presidente, sei lá, dessa bagunça toda aí que chama de Brasil. Seguinte, você tá recebendo agora uma missão que, olha, eu vou te falar, é praticamente impossível, tá? O negócio é o seguinte, tu vai ter que tentar salvar o nosso companheiro, o Careca Supremo, o nosso querido Xandão, da sanção dos americanos. É, você ouviu certo. Mas ó, eu já vou avisando, não vai rolar não, viu? Porque assim, o Xandão andou fazendo umas coisinhas aí, perseguiu jornalista, prendeu velhinho, e agora o Donald Trump tá com sangue nos olhos. Pra piorar, eu, na minha sapiência internacional e a minha digníssima companheira Janja, vamos lá, abrimos a boca e falamos umas merda que, olha, acho que deixaram o Trump mais puto do que cachorro que perdeu o osso. Mas enfim, você faz teu corre aí, tenta engabelar eles, chora, fala de democracia, fala que é tudo fake news, fala que é discurso de ódio, aquelas ladainhas de sempre. Se você ou qualquer membro da nossa quadrilha, quer dizer, da nossa diplomacia, for pega, eu nego tudo, tá? Digo que tava viajando, lá no Guarujá. Esse áudio vai se autodestruir em 5 segundos, igual a nossa credibilidade internacional. Ah, é? Hoje a gente vai ver esse vídeo aqui, que é do Conexão Jiraiya, e que aliás é um dos meus canais favoritos. Talvez não muito esse daqui, tá? Mas sim o outro canal que ele tem, que é o canal Jiraiya, onde ele fala sobre videogames e tal. Então tem até um vídeo dele aqui, ó. E cara, é muito bom, mano, esse canal aqui, mano, muito bom mesmo. Eu adoro o Jiraiya, ele é um cara incrível, maravilhoso. E aqui ele fez esse vídeo aqui, né, no canal secundário dele, que se chama Por que Dragon Ball Não Faz Sentido? Então aqui, né, ele meio que vai pegar algumas incoerências sobre Dragon Ball, algumas coisas que não fazem sentido. Aí eu fiquei me perguntando, será que não faz sentido? Bom, vamos ver, né? Vamos ver, né, já que estamos aqui, né, na nossa maratoninha aí de Dragon Ball, né, sempre querendo trazer vídeos bacanas aí de Dragon Ball. Vamos lá, vamos ver então, né, vamos analisar, né, pra ver se realmente faz sentido, se não faz sentido, ou se, sei lá, foi só realmente falta de interpretação, né, do nosso querido Jiraiya. E cara, eu tô muito curioso mesmo, mano. Então, vamos lá e vamos ver, né, se realmente, né, foi realmente erros, né, porque Dragon Ball tem muito isso, né, tem muita coisa que não é erro, não é furo, mas os fãs são muito burros e acabam não entendendo. Ou talvez simplesmente eles só, sei lá, acabam não percebendo algo e tal, enfim, também acontece, né, nem sempre é por causa de burrice. A grande maioria é por causa de burrice, mas outras é só realmente por falta de atenção. Então, vamos lá, né, vamos ver então e ver se realmente são coisas que não fazem sentido. Dragon Ball realmente tem muita coisa que não faz sentido, mas, bom, não sei se vai ser o caso desse vídeo, né, bom, vamos ver. Ou melhor, por que Dragon Ball deveria fazer sentido? É só um anime, uma coisa pra entreter, não? Até é, mas não significa que a obra lendária é... Mano, eu gosto muito da aparência dele, mano, porque ele lembra muito um japa, mano. Ele lembra muito um japa, tanto que muitas pessoas ficam zoando ele por causa disso, mano. Eu acho muito legal, mano. Mas, mano, sério, mano, o cara é muito gente boa, mano, tá? Se você não conhece o canal do Jiraiya, mano, vai lá e se inscreve, tá? Que o cara é muito bom, principalmente se você gosta de jogos e tal, curiosidade sobre videogame, esse tipo de coisa. Que, cara, é muito bom, mano, é muito bom mesmo, tá? O cara é muito legal, muito gente boa e muito carismático, mano. Então, tá, siga o canal do Jiraiya, que é muito bom, mano. Vamos lá. A Akira Toriyama é isenta de momentos que, pô, é difícil explicar, mas se quiser pode tentar, beleza? Mas antes, like, se curtir, se inscreva. Se quiser, né? Segue no Insta também. E é o seguinte, não importa se você conheceu a série pelo DBzinho, DBZ, GT, enfim, apesar de ter ficado completamente obsoleto ao longo da série, a transformação dos Saiyajins em Osaru marcou muito o anime em algumas ocasiões. A primeira no Pilaf nem se fala, né? Maluco destruiu o castelo do vilão sem dó nenhuma. Tanto que eu, né, que já faz um bom tempo que não vejo mais Dragon Ball Classic e tal, tanto que tem muita coisa de Dragon Ball Classic que eu não lembro direito, isso aqui eu consigo lembrar. Isso aqui foi, mano, foi muito foda, hein? Isso aqui é muito foda, isso aqui é uma das poucas coisas que eu lembro do clássico. Eu preciso realmente voltar a rever o clássico, porque tem muita coisa que eu acabei esquecendo e tal, e a minha memória é uma porcaria, eu acabo esquecendo de muita coisa. Mas é aquilo, né, infelizmente já acaba não tendo tempo e tal, e também porque o clássico ele não me anima tanto assim como o Z e o Super, né, então, né. Mas eu vou ver se eu ainda tiro um dia pra poder rever novamente o clássico e poder lembrar de algumas outras coisas e tal, porque tem muita coisa que eu realmente não consigo lembrar direito, que fugiu totalmente da minha memória, mas isso aqui eu consigo lembrar muito bem, mano, foi muito legal. A pergunta que eu te faço é, você lembra o que causa a transformação dos Saiyajins em Osaru? Caso não. A lua.
Primeiro tem que ter o rabo intacto, não à toa. A rapaziada corta o rabo do Goku pra interromper a transformação. E por fim, uma lua cheia no céu. O contato visual com a lua em seu tamanho máximo transmite a quantidade necessária de ondas Bloods que a retina absorve pra fazer a coisa acontecer. Aqui ele falou ondas Bloods, né? Mas não era raios. Será que onda e raio são quase que a mesma coisa? Será que são sinônimos? Ah, sei lá, mano. Mas até onde eu sei é raios Bloods e não ondas. Sei lá, talvez seja a mesma coisa, mas enfim, até onde eu lembro do GT é raios e não ondas, mas tá bom. Ou seja, é por isso que a Lua foi destruída algumas vezes em Dragon Ball. Por mais estranho que isso possa parecer. Pois bem, no comecinho de DVD... Aliás, isso é tão engraçado porque, tipo, o Piccolo, ele destrói a Lua, mas ainda continua de noite. Aí, tipo, mano, por que ainda tá de noite se não existe mais Lua? E a Lua que faz ficar de noite. Então, se a Lua não tá lá em cima, então o que tá fazendo a Terra ficar toda escura? É muito engraçado, mano, cara, é muito engraçado isso. Isso aí é uma das coisas que não faz sentido, mano. Porque, cara, como que tu destrói a Lua e ainda continua de dia? Na teoria não era mais pra ter noite, né? Vai entender. Pese ainda, depois do Piccolo matar o Raditz e por consequência o Goku também, eles ficam sabendo que outros dois Saiyajins ainda... Aqui tá, se você tá se perguntando por que o Vegeta e o Nappa estão com uma coloração totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado, é simplesmente erro da Toei, porque ela nunca acerta as cores de acordo com a Akira Toriyama. Tanto que eles fizeram a mesma coisa com o Dragon Ball Super, deixando o cabelo do Trunks também de outra cor, e também até o cabelo da Bulma também, né, porque no anime o cabelo da Bulma é verde, sendo que no mangá original, né, feito pelo Akira Toriyama, o cabelo dela é lilás, e não realmente verde, né, como é no anime. Então, mano, no anime eles sempre erraram muitas vezes em questão de cores, porque eles nunca tiveram tanto contato assim com o Akira Toriyama, né? O Akira Toriyama nunca teve um contato tão grande assim, até onde eu sei, na questão, né, de paleta de cor e tal, e por isso que a Toei sempre deixava a cor esquisita, errada, enfim. Mais poderosos estão chegando aí. Como o Goku morreu e a ameaça é ainda maior, o Piccolo simplesmente sequestra o Gohan para treinar o moleque, ok? E é agora que a coisa começa a azedar, porque assim, no episódio 8, o Gohan tá bem chorão ainda, sem força, implorando para descer do penhasco e tal, até que ele olha pro céu, vê uma lua cheinha. Mano, será que aqui ele vai também falar o que eu falei? De que o Piccolo ele vai destruir a lua e ainda assim vai continuar de noite? Porque, mano, se for, então é um problema que eu peguei, tá? Não foi ele? Foi eu que peguei. Porque eu falei primeiro, tá? E é a primeira vez que eu estou dando esse vídeo, tá? Ela vai pegar, mano, a situação nos alunos. Sem Lua não tem mais com o que se preocupar, não? Pois então, no final desse período, quando o Gohan tá quase pronto lutando contra o Piccolo, curiosamente uma nova lua do nada aparece no céu. E mais uma vez, o Osaku. Cara, eu nem tinha lembrado disso, mano. Isso aconteceu realmente. Ah, deve ser porque isso aqui deve ter acontecido no Z, né? E pra quem não sabe, tá, o Dragon Ball que eu mais vi não foi o Z, e sim o Z Kai. Ou seja, é basicamente uma espécie de remake do Dragon Ball Z, só que sem fillers. Isso aqui com certeza é um filler. É um filler porque eu não lembro de ver isso nem no mangá e nem no anime. Isso aqui deve ser um dos bilhões de fillers que Dragon Ball Z tem. Por isso que eu não gosto de Dragon Ball Z. Eu gosto do Dragon Ball Z Kai, porque o Z Kai ele elimina totalmente esses fillers. Então eu acho que deve ser isso, mano. Deve ser por isso que eu não lembro, né, dessa cena. Cara, mas se for assim, né, se realmente for filler, então é uma explicação, simplesmente porque é um filler. Ou seja, não é algo canônico, né, é algo criado pela Toei só pra encher linguiça. Então, né, dentro da lógica oficial faz sentido. O que não faz sentido é dentro da lógica da Toei, nesse caso, né. Aí vem a pergunta. Caralho, mano, a sombra ficou na frente da lua, mano. Como? Se a lua tá lá no altão, como que a sombra do Osaru pegou na lua? Como se a lua tivesse lá, como se a lua tivesse do lado. Caralho, eu tô pagando. Pergunta, por quê? Sendo que nem de verdade essa lua é, mano. É simplesmente um holograma que não reflete a luz do sol. Ah, é um holograma? Tá explicado, né? Sai os Bloods pra retina absorver, ok? Ou seja, essa parte é totalmente contra a regra do próprio anime. E sim, a Bulma resolve isso criando uma máquina de... Tá, entendi. Então a questão que não faz sentido é porque é um holograma. Se é um holograma, então como que ele também consegue reproduzir os raios Bloods que é necessário pra poder virar o Zaru? Isso aqui tem razão. Mas é aquilo, né? Até onde eu sei, isso aqui é totalmente filler, porque eu não lembro disso, mano. Tanto que eu fiquei surpreso aqui, a primeira vez que eu vejo isso, mano.
É óbvio, né? Que, né? Pra quem, né, já viu Dragon Ball Z e tal, né? Isso aqui é uma coisa que o pessoal já sabia. Mas eu, né, mas eu como vi muito pouco Dragon Ball Z, né? Porque, né, o Dragon Ball que eu mais vi foi o Zekai. E não o Zenomal. O Zenomal eu nunca gostei. Eu nunca gostei porque eu sempre achei chato pra caralho. Bom, tá explicado, né? Ondas naturais, mas só no GP. Essa transformação ser criada por um holograma não faz nenhum sentido. Se ainda fosse a Lua. E ainda também tem a questão de que depois a Lua realmente ela é restaurada. Eu não lembro se isso é dito no anime ou no mangá, eu realmente não tô lembrado, mas se não me engano a Lua volta. E ainda por cima tem aquilo lá, né? De que o Piccolo destrói a Lua, mas ainda continua de noite. Então, tipo, mano, nessa coisa de destruir a Lua, mano, tem tanta coisa sem sentido. Mas eu gosto também, mano, tipo, no clássico, o Mestre Kami, ele não destruiu a Lua. Tá, mas aí, né, aí eu não vi o clássico e tal, né, talvez, né, eles tenham pedido pras esferas e tal, né, pra poder, né, reconstruir a Lua. Enfim, né, quem aí, né, viu o clássico, né, e lembra de muito mais coisas do que eu, confirma pra mim aí, tá, se o Mestre Kami, ou sei lá, se alguém mandou reconstruir a Lua, porque o Mestre Kami destrói a Lua pro Goku, né, poder voltar, né, pra forma normal, né. Tanto que ele faz até um Kamehameha, né, enfim. O artificial do Vegeta até daria pra entender, mas isso aqui, pô, não tem jeito. Esse primeiro aqui tá 100% certo. Outra coisa completamente surreal é o jeito que a câmera do tempo hiperbólica funciona. Por quê? Depende muito do humor do roteirista. Às vezes ela pode ir bem rápido e às vezes bem devagar. Quando a câmera apareceu pela primeira vez em DBZ, foi justamente como um hack mode do Akira, um cheatzinho de level pro Goku evoluir pro 23º torneio e, claro, pra rapaziada conseguir encarar o céu perfeito, né? Porque sem isso não ia ter a menor condição. Ah, mas o que ela tem de tão especial? Tecnicamente ela não pertence à mesma dimensão da Terra, beleza? Ou seja, o tempo na câmera passa num ritmo diferente. Pra ficar claro, um ano de treino lá dentro equivale a um mísero dia aqui na Terra. E isso funcionou muito bem até a saga do Buu, que já não é a melhor coisa do anime, né? Mas ficou ainda mais confuso. Eu discordo, mano. Eu discordo. A saga do Majin Buu foi legalzinha, tanto que ela por muito tempo foi a minha saga favorita do Dragon Ball Z. Apesar de que hoje eu prefiro muito mais a saga dos androides, até porque é a saga dos androides que tem o meu personagem favorito de Dragon Ball Z, que é o Trunks. O Trunks Futuro, que pra mim é o melhor personagem de todos. Ele tá muito bom no Z, mas eu gosto muito mais dele no Super, porque no Super ele tem muito mais destaque. No Z ele é muito apagado. Tanto que as únicas duas cenas boas dele é quando ele aparece e mata o Freeza, e lá perto do final, quando ele mata os androides. É as duas únicas cenas boas que ele tem, porque de resto, mano, o Trunks ele é literalmente um figurante, mano. Ele é um figurante na própria saga, é maravilhoso. Diferente do Super, né? Porque no Super ele faz mais coisa, ele luta mais, ele tem uma nova transformação. É ele, né, que derrota o vilão principal. Então eu gosto muito mais dele no Super. Apesar de que eu gosto muito mais, né, do visual dele do Z, né? Porque no Z ele tem ele tem aquela jaqueta que eu acho muito da hora. Ele tem também aquela regata que eu também acho muito legal. E no Super ele tem aquele lençozinho lá. E eu pessoalmente não gosto muito não, tá? Eu acho muito feio aquele lenço. E também porque ele tem cabelo azul, né? Eu prefiro muito mais ele com cabelo roxinho e tal, que eu acho que combina muito mais, mas enfim. Quando o Goten e o Trunks resolveram entrar pra aumentar o nível de poder e por fim enfrentar o Super Buu, que era poderoso demais. O Piccolo até dá uma enrolada pra levar o Super Buu até a câmara, porque sabe que o tempo lá passa num ritmo diferente, né? O que permitiria que os dois treinassem ainda mais. Pois bem, depois da enrolação, eles entram, a fusão do Goten desaparece e a luta se inicia. O problema é que, como são crianças, eles brincam falando que não dá pra derrotar o Buu. Infelizmente o Piccolo leva a sério e quebra a porta da câmara, mano, que indica que eles basicamente estão presos pra sempre. Só que não, a regra em DBZ foi feita pra ser quebrada. E você sabe disso. Nessa, com um grito desesperado, o Super Buu consegue abrir um portal dimensional pra Terra e escapa. Não, mas é aquilo, né? Tipo, aconteceu uma coisa que os personagens não sabem, porque não é porque o personagem ele define que, mas isso aqui é desse jeito, que realmente quer dizer que é desse jeito. Pode ter uma forma de contornar isso, só que aquele personagem não sabe. Tinha uma forma, né, de poder sair da sala do tempo sem ser pela porta principal, só que eles não sabiam. Aí o Majin Buu, né, por pura conveniência de roteiro, né, isso aí, né, eu realmente tenho que admitir, né, por pura conveniência de roteiro, descobriu que, né, se ele gritasse muito alto, com o poder imenso que ele tem, ele conseguiria abrir um portal que conseguiria ligar dimensões. Enfim, isso aqui realmente foi bem viajado, isso aqui foi realmente puro roteirismo, mas foi legal, foi da hora, foi interessante. Foi interessante, querendo ou não. Eu pessoalmente gostei. Apesar de ser bem forçado, né.
E é agora que a coisa fica estranha, porque depois disso o Gotenks demora uns 5, 6 minutos do episódio para fazer o mesmo, para abrir uma outra fenda dimensional. Período esse que vale mais ou menos 1 segundo na Terra, beleza? Agora, como explica que nesse 1 segundo, o Super-Gol conseguiu perseguir todo mundo individualmente, transformou o povo em chocolate e comeu quase todo mundo. Ah, mas tempo de episódio não é tempo real, Jiraiya. Bom, é um ponto, mas você percebe o erro na lógica da câmera por causa dessa fala do Piccolo aqui. Se não fizermos nada a respeito, o tempo lá está passando rapidamente. Ele claramente diz que o tempo passa mais rápido lá fora, sendo que a mecânica é completamente oposta. Ah, sei lá, mano. Cara, nesse daqui eu não consigo criar um bom contra-argumento não, mano. Ah, sei lá, mano, eu acho que se fosse pra dar uma desculpa... eu acho que eu diria... Eu acho que, sei lá, eu acho que eu diria que o Super-Gol ficou brincando, né? Ele ficou brincando e tal, ele não transformou todo mundo de chocolate assim muito rápido e tal, ele ficou só brincando e tal. E ele comeu o chocolate muito devagar, né? Tipo, ele comeu o chocolate, beleza, tá? Ele comeu lá um personagem, aí depois ele ficou descansando, poder, sei lá, digerir, por exemplo, sei lá, ele deu uma dormida, e aí depois ele acordou e terminou de comer o resto. Sei lá, se fosse pra colocar uma desculpa, eu acho que eu colocaria que fosse essa, mano. Sei lá, essa aqui ele também me pegou. Ele tem bons argumentos, hein? Ele tem bons argumentos, e isso é legal. Posto disso, e de fato o anime se constrói como se essa regra fosse a certa, o que não faz o menor sentido até dentro do anime. Agora, não tem saga mais quebrada, pelo menos no anime, que a saga do Freeza. Sério, curioso. Isso é verdade, mano. Tanto que a saga do Freeza é uma das sagas mais chatas que tem em Dragon Ball Z, mano. Nossa. Mano, essa saga pra mim, mano, ela só é legalzinha quando você vê pela primeira vez. Que é legal lá, você vê o Gohan e o Kuririn indo atrás das esferas e tal. Só que, cara, depois, mano, nossa, fica tão chato, fica tão tipo, fica tanto faz, tanto que essa saga, ela só é lembrada por causa da luta do Goku contra o Freeza, por ser uma das lutas mais longas de Dragon Ball, e também pelo Super Saiyajin. Tanto que eu só vejo a saga Freeza da luta do Goku pra frente. Porque da luta do Goku pra trás eu não consigo ver a saga Freeza. Porque se eu ver, eu vou literalmente pegar no sono. De tão chato que é essa saga. Cara, na moral, sério, eu não gosto nem um pouco dessa saga. A única coisa que salva é um pouquinho a luta do Goku contra o Freeza, porque ela é muito longa, mano. E pra mim, uma luta quando é muito longa, ela deixa de ser legal, porque ela basicamente vira uma luta literalmente só uma luta enrolada, onde um fica dando um monte de soquinho pra lá e tal, e simplesmente só pra enrolar, mano. E luta enrolada eu pessoalmente não gosto muito. Então, quando a gente fala que a luta do Goku contra o Freeza foi uma das melhores de todos os tempos, tal, dos animes de modo geral, o que eu discordo completamente, porque não é porque a luta é longa que significa que ela é legal. Tanto que eu gosto só do começo da luta e um pouquinho lá perto do final. Quando o Goku tá em Super Saiyajin, quando o Goku tá em Super Saiyajin, Namek tá prestes a explodir. E essas coisas aí. Porque no meio a luta fica tão enrolada, que ela fica chata de acompanhar. Você não sente mais vontade de acompanhar. Você fica naquilo de que, nossa, eles estão lutando, tá? Ai, nossa, ele deu novamente aquele golpe que eu já vi. Ai, novamente ele deu novamente aquele golpe. Ai, nossa, ele novamente fez aquilo. Sabe, fica muito chato, mano. Enfim. Ser um vídeo só sobre ela, mas não vai ser. Como no fim do arco dos Saiyajins o time da Terra ficou meio desfalcado porque a maioria morreu, a ideia foi ir até a Terra do Piccolo, a grande Namekusei, pra usar as esferas de lá e ressuscitar o pessoal. O motivo é simples, o Porunga não tem limite de vezes que pode ressuscitar alguém, diferente do Shenlong, né, que também quebra essa regra, mas por outros motivos. E é justamente por esse poder colossal que... não é que ele quebra essa regra, né, mas sim porque, ele foi... Assim, porque ele foi melhorado pelo DD, né? O DD foi lá e melhorou ele. Tanto que o Shenlong, ele só podia também realizar um único desejo. Só que por ele ter sido melhorado pelo DD, agora ele também pode realizar 3 desejos. 3 ou 2. Se eu não me engano é 3, né? Assim. E quem também tá atrás das bolas do dragão é o tal do Vegeta e o vilão do arco, o Freeza. E é nessa caça que a coisa se perde totalmente. Lembra do Orlen? Então, nem eu lembrava, mas é o doidinho amarelo que enquanto viaja procurando por vilas que podem ter uma esfera... Mano, eu acho que esse personagem também é filler. Porque eu também não lembro de ter visto ele no mangá. Talvez ele tenha, mas eu não tô lembrado. Porque, mano, o personagem é tão inútil, é tão, tipo, qualquer coisa, que você nem lembra se ele tava na história canônica ou não. Eu teria que reler o mangá, mas até onde eu sei, posso estar errado, mas até onde eu sei, ele é um filler. Posso estar enganado, mas até onde eu sei, ele também é filler. Passa pela Vila de Sono, que é a vila do Patriarca. O problema é que alguém já passou por ali. Geral tá morto, tudo destruído, enfim, já era. Exceto por esse carinha aqui. Vendo que tem um Namek vivo, alguém pergunta quem fez aquilo. E o cara responde: o que aconteceu? Quem atacou você? O Saiyajin levou a esfera.
Exatamente, ele achou que matou geral e escondeu a esfera, só que sobrou. E quem termina o trampo é o soldado do Freeza, o Orlin, que foi tão, mas tão burro de não ter interrogado o cara que o próprio Freeza mata o coitado sem dó. Então ele era a única testemunha e você o matou? Sim. Depois a luta com... Mano, eu acho que isso aqui realmente é filler porque eu realmente não lembro dessa cena. Então eu acho que também é uma cena que só tem no Z original, não tem no Zekai. Como eu já falei, o Zekai, ele basicamente exclui a maioria de todos os fillers. Ainda tem alguns fillers? Ainda tem, mas não tanto como no Z. Então eu acho que essa cena também é filler. Acontece, tem 800 episódios para 15 minutos, e é isso. No fim, quando o Namekusei tá quase explodindo, o Sr. Kaiô dá a ideia de usar o Shenlong para ressuscitar todo mundo que morreu pelas mãos do Freeza e seus homens, e depois usar o Porunga para teletransportar geral de Namekusei pra Terra. Eu acho que eu já sei onde ele vai chegar. Ele vai dizer que como eles pediram para reviver todos que foram mortos pelo Freeza, então teoricamente esse cara também tinha que reviver, já que ele foi morto pelo Freeza. É isso? Essa coisa que salvaria toda a população. O Sr. Popo realmente faz o pedido e a gurizada até ressuscita, só que não todos. Bom, infelizmente nós não conseguimos encontrar a aldeia do patriarca, Sr. Muri. O desejo que pediram as esferas do dragão foi que elas ressuscitassem todos aqueles que Freeza matou. Não foi isso? É uma pena que eu não seja ele. Pois é, a vila que o Vegeta matou não conta, porque não foi esse o pedido, né? Mas pô, por que não acharam ninguém, sendo que o último cara que matou foi o Orlin, que é o homem do Freeza? Cadê o doidinho, mano? E o próprio Orlin, que foi morto pelo Freeza, não? Também deveria ter voltado. Tá, não, mas a questão de que o Namek não foi vivido faz sentido porque mesmo que ele fosse um homem do Freeza, ele não era o Freeza. E o desejo foi bem claro. Todos que foram mortos pelo Freeza e não amando do Freeza. Então é isso. Então o Namek faz sentido, mas esse carinha aqui realmente não faz. Mas se levar em conta que muito provavelmente ele é um filler, ou seja, ele não faz parte da história canônica, ele é só uma coisa aleatória que a Toei enfiou no meio, então, né, querendo ou não, faz sentido. Porque, né, basicamente, eu acho que só a Sala do Tempo foi a única coisa que realmente é canônica. Porque de resto, cara, eu tenho a sensação de que a explicação é simplesmente porque é filler. Ou seja, não tá na história canônica de fato, né? Então dane-se, se faz ou não faz sentido, é filler, né? Então, eu acho isso. Voltado, mas nunca mais deu as caras. Mas é coisa do anime, Jiranha, nada a ver isso. Sim, mas eu também não tenho nada a ver com isso, então... coisa do anime, então ele também sabe que é filler. Então nesse caso, então, são coisas que não fazem sentido em Dragon Ball Z, nos fillers de Dragon Ball Z, não Dragon Ball Z de modo geral. Porque filler não faz parte de Dragon Ball de modo geral, porque é filler, né? Ou seja, não é canônico, né? Então, né? Então tem isso. Continua sem sentido. Na questão de não fazer sentido, realmente é verdade. Agora, não fazer sentido em Dragon Ball, de modo geral, aí não, porque, né, depois de conta que é um filler, né, aí a história muda. Por falar em esferas, lembra como o DB clássico escreveu a regra de uso? No geral, são 7 esferas que se espalham aleatoriamente pela Terra, beleza? E quando cada uma delas se juntam, a pessoa com a posse tem o direito de invocar o dragão Shenlong, o ser que tem o poder de conceder quase qualquer desejo, que inclui ressurreição. O problema é que depois de usá-las, as esferas viram pedras e ficam indetectáveis no período de um ano completo, mano. E só então elas são novamente rastreáveis e tudo mais. Esse é o padrão desde o começo, ok? E apesar de toda a possibilidade que esse poder traz, o primeiro desejo do Shenlong concedeu na série foi... uma calcinha. Eu quero conquistar todos. Eu quero conquistar a Bulma! Mano, o pior que o que ele pede não é nem uma calcinha. O que ele pede é pra poder conquistar a Bulma. E o Shenlong entendeu que ele queria uma calcinha. Mas, mano, isso aqui é Dragon Ball, sabe? Por isso que Dragon Ball é legal, porque Dragon Ball não se leva a sério. Dragon Ball também é uma série de comédia, uma coisa que muitas pessoas esquecem, né? Porque falam que, nossa, Dragon Ball é muito piadista, tá? É muita brincadeirinha, não é tão sério e tal. Cara, Dragon Ball nunca foi totalmente sério, mano. Tem sim momentos que são muito sérios, mas também tem momentos como esse, que é piada, porque, mano, Dragon Ball foi feito pra ser uma série de comédia. O Akira Toriyama, ele criou Dragon Ball pra ser uma série de comédia. Ele nunca criou pra ser uma série totalmente séria, madura e tal. Mas, enfim. Isso foi no fim do Pilaf, que tentou usar as esferas para dominar o mundo, só que o Long foi bem mais esperto, ou mais burro, depende do ponto de vista, e pediu isso aí. Tanto é que no encerramento é dito que Goku esperaria um ano para as esferas voltarem ao normal. Pois bem, daí pra frente Goku decidiu ir até o Mestre Kami para receber um treino pesado e participar do torneio de artes marciais com o Kuririn. E é isso, eles bem que treinam, participam. Tá, talvez aqui eu não possa comentar muito, né, porque aqui ele tá falando muito do Dragon Ball clássico, né. Como já falei, né, Dragon Ball clássico tem muita coisa que eu não lembro e tal, então, né, pra evitar falar besteira, acho melhor deixar passar isso daqui.
Torneio e acabou. Logo depois disso, o Goku parte com o radar das esferas para coletar cada uma novamente. Aí vem a pergunta, como? É dito pelo próprio mestre que o treino dura 8 meses. Cada uma das técnicas básicas das artes marciais estão contidas no treinamento que eu dei a vocês nos últimos 7 meses. É por isso que agora lhes digo que não há nada em particular sobre artes marciais que eu possa lhes ensinar neste mês que falta para o concurso. Vamos supor que o torneio durou um mês, o que é exagero, mas deixa assim. Como as bolas estão desse jeito, sendo que deveriam ser pedras? Dizem que o Akira não imaginou que Dragon Ball pudesse durar a ponto do tempo ser um problema, mas não é que durou? Enfim, de qualquer jeito não faz sentido. Esqueceu. Baseado no que ele falou, realmente, eu acho que até pra quem não viu Dragon Ball clássico, realmente não faz sentido. Mas, sei lá, né? Se tivesse que dar uma explicação... Sei lá, eu acho que eu escolheria... Sei lá, né? Que o tempo passa diferente, tipo... Pra poder se completar, sei lá... Pra poder se completar 2 meses, não é preciso, sei lá, 30 dias, por exemplo. Sei lá, talvez 2 meses se passam... sei lá... Se passa em apenas, sei lá, 3 ou 4 dias. Sei lá, tô tirando informação do cu aqui, mano. Mas eu acho que é isso, então... Cara, foi bem legal, mano. Apesar da grande maioria aqui ser filler, eu acho que só da sala do tempo que realmente foi boa. Mas que realmente são pontos que realmente não fazem sentido. Então, cara, eu gostei pra caralho. Achei muito bom, porque diferente de outros fãs, por exemplo, aqui realmente são pontos que não fazem sentido. São realmente coisas que não tem explicação. Tanto que eu pessoalmente não consegui encontrar nenhuma justificativa para nenhuma dessas coisas aqui. Então, talvez você consiga encontrar, talvez, mas pra mim, pelo menos, são pontos que realmente não fazem sentido. Então, parabéns aí, Jiraiya, por ser realmente um dos poucos fãs inteligentes que existem na comunidade de Dragon Ball, já que a grande maioria é tudo bando de burro. Mas é isso aí, galera. Novamente, espero ter gostado. Mais um vídeo aqui de Dragon Ball. Tô pensando aqui em trazer alguns outros, né? Talvez alguns até diferentes, né? Alguns diferenciados. Mas por enquanto é isso. Novamente, espero ter gostado. Muito obrigado. Valeu, falou aí. Fui. Thanos dançando.